Namastê. Vamos iniciar agora o módulo 2 sobre métricas, chamado Chandas em sânscrito. E a primeira aula vai ser sobre as sílabas, como dividir as sílabas e como diferenciar entre sílabas longas e breves no sânscrito. Nosso verso de abertura. Idyacharadamahimsa dana swadhyaya karmanam ayantu paramo dharmo yadyogenatmadarshanam. Dentre diversos deveres, tais como executar rituais religiosos, cultivar o autocontrole, praticar a não violência, dar caridade e estudar as escrituras, o Dharma Supremo é perceber o Eu, Atman, através do Yoga. Bem, nós temos nesse verso que acabamos de ler um exemplo de métrica chamada Anushtup. É o mais comum na literatura sânscrita, aparece muito na Bhagavad Gita, aparece muito no Mahabharata e em tantos Puranas. É uma das métricas mais comuns, com 8 sílabas por linha. A gente vai ver na próxima lição. Mas a primeira coisa a entender é a diferença entre sílabas longas e curtas, que é o que vai nos ajudar a pronunciar, a dar o ritmo correto nos mantras. Então, primeiramente, o que são chandas? Elas são parte fundamental da estrutura de um mantra. Então, nós já vimos a parte da pronúncia no módulo 1 desse curso, e nós vamos ver agora o ritmo dado pelas chandas. Então, chandas são padrões, né, de ritmo, e basicamente eles são compostos pela alternância das sílabas longas e breves ao longo de um mantra. Os versos são classificados em uma variedade enorme de chandas. Existem muitas centenas, assim, alguns textos listam 600 ou 800 ou mais tipos de chandas, ou seja, eles classificaram métricas que são utilizadas na literatura sânscrita e que variam de acordo com o número de sílabas em cada linha. Então, pode ser que tenha, por exemplo, 8 sílabas em cada linha, ou pode ter 10, ou 11, ou 12, ou 14, ou 15, 21, né? Então, varia o número de sílabas em cada linha e também varia a sequência de longas e curtas. Se eu tenho sequências com muitas sílabas curtas, o andamento do verso vai ser bem mais rápido, acelerado. E se eu tenho muitas sílabas longas, fica uma cadência mais lenta. E às vezes eu tenho uma alternância delas que vai dando certos tipos de efeito, né? Então, a métrica ela traz um efeito em quem ouve, ela traz emoções diferentes, ela traz efeitos diferentes na consciência, assim como também o som, né, a sonoridade de cada sílaba, de cada letra do alfabeto tem certos efeitos. Então, muitas das métricas, elas são inspiradas em padrões da natureza, de movimento. Por exemplo, movimento da serpente, tem uma métrica que segue esse tipo de padrão. Tem outra que chama-se Shardula Vikridita, que seria a brincadeira do tigre. Quando um tigre avança sobre a presa, ele tem um padrão de movimento, de começar se aproximando lentamente, depois acelera um pouco e depois dá o bote, né? Então, essa métrica tenta reproduzir esse tipo de movimento do tigre. O do gato também, quem nunca viu tigre, mas já viu um gato brincando, né, brincando com uma bola, por exemplo. Então, esse tipo de movimento do gato, do tigre, do felino, se aproximando da sua presa, ele é retratado nessa métrica. E tem métricas com vários arranjos, então, de sílabas que vão dar efeitos diferentes, vão lembrar certos padrões encontrados na natureza. Porque, afinal de contas, a métrica ela vai, então, capturar padrões universais. Uma pessoa que escreveu um livro sobre chandas e que é um perito no assunto, ele teve um grande insight quando ele viu uma folha caindo de uma árvore, e o movimento da folha, ele percebeu que aquilo era um ritmo, aquilo era algo que daria para colocar em métricas e recitar versos. E então ele percebeu que as métricas, embora pareça um tema muito complexo, se a gente for analisar cada métrica, for estudar esse tema a fundo, é um assunto complicado,
mas ele diz que é muito mais importante a gente conseguir sentir o ritmo do mantra, como uma criança que aprende a cantar uma música sem ter nenhuma teoria por trás, ela simplesmente ouve a música, ela sente o ritmo, ela aprende a cantar. Então ele fala que é mais importante a gente sentir o ritmo e tentar reproduzir esse ritmo e se deixar levar por esse ritmo do que saber todo o conhecimento técnico sobre chandas. Então, embora seja uma ciência muito elaborada, com centenas de chandas, como eu falei, que são classificadas na literatura sânscrita, o mais importante para a nossa prática não é essa abordagem intelectual, mas é sentir o ritmo do mantra. Sentir o ritmo, ser capaz de entender a diferença de uma sílaba longa para uma curta, e aí ser capaz de reproduzir os mantras no ritmo que eles pedem para ser reproduzidos. Tá certo? Bom, então, essa primeira aula vai ser de teoria, mas como eu já disse no início do curso, a minha meta aqui é dar o mínimo de teoria com o máximo de prática, o máximo de oportunidade para vocês colocarem isso no seu dia a dia, para vocês utilizarem esse conhecimento. Então, essa primeira aula vai ser a única que eu segundo meus planos, que eu vou dar teoria. E a teoria está toda nesse slide aqui. Depois disso vai ser prática, mostrando como cantar vários tipos de métrica, dando exemplos. Tá certo? Então, não é muita teoria, são alguns pontos apenas que se a gente conseguir internalizar, a gente vai conseguir dar o ritmo correto a qualquer mantra. Então, sílabas longas ou pesadas duram o dobro das sílabas leves. Não sei se algum de vocês já viu falar do código Morse, se já trabalhou com isso. Eu fui militar no tempo que ainda existia isso daí. E, bem, o código Morse é uma sequência de pontos e traços que é representado por um som longo e um som curto. Então, o SOS, que era o pedido de socorro, era pam 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 pam, ou seja, uma sequência de 3 curtos, 3 longos e outros 3 curtos. Os mantras têm essa mesma sequência, funcionam do mesmo jeito. Então a gente vai ter sequências de sons mais curtos e outros mais longos que vão dar um ritmo. Tan 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 Chintamani prakarasad masukalpa vriksha. Então, é assim que funciona. E como que a gente vai distinguir, então, uma sílaba longa de uma breve? Bem, a sílaba pesada, chamada de guru, né, ela é uma sílaba que ou contém uma vogal longa, a gente já viu no módulo anterior quais são as vogais longas, né? Tem o A, I, U, R, E, I, O, AU. Todas essas são longas, tá certo? Então, lembra que o E e o O são sempre longos e fechados. Lembra que I e AU são apenas uma letra, cada uma delas. I é uma letra, não é A mais I. I em sânscrito é uma letra composta, tá certo? E AU também. Então, todas essas são longas, ou por ter o tracinho em cima, que indica que ela é prolongada, ou por ser uma letra composta, como essas últimas 4, E, I, O, AU. Certo? Então, se tiver uma dessas vogais na sílaba, a sílaba é guru, é pesada ou longa. Segunda regra, se a vogal é seguida por um encontro consonantal, tá? Então eu tenho a sílaba sha, na palavra shakti, que quer dizer energia. Então shakti, o sha tem um A curto, então não se enquadra na letra A que a gente leu acima, não tem um sha, não é um A longo, é sha. Porém, ele é seguido por 2 consoantes, que é o K e o T. Então, Shakti. A gente vai enfatizar daí esse encontro consonantal. A gente não vai abrir ou estender o A. A gente vai simplesmente enfatizar o encontro consonantal e assim nós vamos ter uma sílaba prolongada. Então, Shakti. Shakti. E a sílaba Sha, então, é longa porque, tendo esse encontro consonantal, ela fica um pouco estendida, não pelo A ser estendido, mas o tempo de duração dela é estendido. E aí nós temos uma terceira regra, que se a vogal for seguida por Anuswara ou Visarga, então a sílaba é longa.
Então, Anusvara é aquele M com pontinho, que ele nasaliza a sílaba. Então, se eu tenho A com Anusvara atrás dele, fica an, como se fosse o nosso tio aqui no português. Não é um M porque a gente não vai fechar os lábios, não vai ser hamsa, vai ser hansa. O M é uma letra labial que eu preciso fechar os lábios para pronunciar. No Brasil a gente usa o tio e às vezes a gente lê o M como se fosse assim, mas no sânscrito é muito preciso. M é quando você fecha os lábios e Anusvara é quando você apenas nasaliza o som da vogal. Então, nesse caso, a gente tem o A seguido do Anusvara e aí fica Han. Daí, naturalmente, esse A, que é curto, ele fica estendido. A sílaba Han é longa. E Sa. O Sa aqui é seguido pelo Visarga, que é aquele eco que vem depois. Então, é Sa. Sa. E sai um pouquinho do ar que sobrou no pulmão, ele vai ser expelido junto e vai dar aquele ligeiro eco, tá? Sem exagerar no eco para não constituir uma nova sílaba, mas existe essa aspiração que segue a vogal e isso também vai tornar essa vogal pesada ou guru. Então, basicamente são essas três regras que a gente tem que lembrar. É só ver se a sílaba tem uma vogal longa ou se ela tem um encontro consonantal depois dela ou se ela tem Anusvara ou Visarga. Se não tiver nada disso, a sílaba é curta, lago. Agora, opcionalmente, a última sílaba de cada linha pode ser considerada guru. Então, isso é uma coisa opcional. Eu posso considerar num verso, assim, no final de cada linha, o verso às vezes tem 3 ou 4 linhas, e no final de cada uma eu posso dar uma pausa maior, até porque normalmente é onde a gente vai respirar para começar a recitar a linha seguinte. Então, às vezes é considerado longo, mesmo que a sílaba seja curta por natureza, mas a gente pode contá-la como longa por estar no final da linha. Tá? Mas isso aí é um detalhe que assim, é opcional e a gente não precisa se preocupar com isso. A preocupação maior é no meio da linha, para que a gente possa dar a cadência correta. No final a gente vai poder dar um tempinho para respirar, né, e começar a linha seguinte. Bom, se não se enquadrar nesses critérios acima, a sílaba é leve. Então, basicamente, essa aqui é a teoria que nós temos sobre sílaba. Há um detalhe interessante no sânscrito, é que as sílabas, o alfabeto sânscrito é um alfabeto silábico. E eles contam a sílaba como sendo a menor unidade possível de ser pronunciada, que termina sempre numa vogal. Então, quando se escreve no alfabeto Devanagari, termina sempre numa vogal. Então, a palavra Shakti, que a gente viu ali, a primeira sílaba é Sha, eu escrevo um símbolo apenas, Sha, e depois vai ter outro símbolo que é Kti. Certo? Então, sempre as consoantes que sobram, elas são jogadas para a sílaba seguinte, na escrita sânscrita. Então, isso é um detalhe que quando se escreve em Devanagari é natural. Na nossa escrita, geralmente a gente divide, colocando às vezes deixando a palavra mantra, por exemplo, a gente diria aqui no Brasil M-A-N, man, depois T-R-A, tra. No sânscrito você escreveria ma, seria um símbolo, e depois teria o N-T-R-A do outro lado, formando uma outra figura, né? Então, você escreveria com 2 símbolos, ma, e o resto todo seguiria na sílaba seguinte. Então, essa é a maneira que eles têm. E então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte: a vogal ela pode ser uma sílaba. Se eu tenho a palavra Atman, o A sozinho já é uma sílaba. O Tman é outra sílaba. Mas eu não posso ter uma consoante sozinha. Então, a menor unidade possível de ser pronunciada é uma vogal ou uma sequência de uma ou duas, ou no máximo 3 consoantes que tem uma vogal no final. Tá? Então, mantra, eu tenho MA, faz ma, é a primeira sílaba. E depois o NTRA faz tra. E assim nós dividimos no sânscrito as sílabas sempre com a vogal no final. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de palavras que eu coloquei marcadas com sílabas leves e pesadas. Tá? Eu marquei ali um asterisco, lago, é essa meia-lua, e
a convenção que eu usei para longa é um traço em cima da sílaba. Então, a primeira sílaba aqui da palavra Bhagavad Gita. Então, Bha, ela tem um A curto, não é seguida por encontro consonantal, não tem Visarga nem Anusvara, então é uma sílaba curta, meia lua em cima dela. Depois, G, também é curta, não tem nada que faça ela ser longa. Depois, o Va é uma sílaba longa, porque embora o A seja curto, ele é seguido de encontro consonantal, tem o D e tem o G. E o detalhe é que são duas palavras separadas, na verdade. Bhagavad quer dizer do Senhor, Gita, canção, canção do Senhor. Mas embora sejam duas palavras, no sânscrito nós estamos contando o som que é produzido. Quando você recita um verso, não importa onde começa uma palavra e termina outra. Simplesmente nós pensamos em cada sílaba, tudo grudado, e a gente vai fazer uma interagir com a outra, elas vão se fundindo, porque elas vão todas fluir num ritmo constante, sem quebras. Então, Bhagavad Gita, nós temos a primeira sílaba Bha, a segunda Ga, a terceira é Va. A quarta sílaba é o D com o G e com o I. Dgi vai ser a quarta sílaba, e Ta vai ser a quinta. Então, Dgi, assim, o Va já é longo porque ele é seguido de duas consoantes, D e G. Depois, Gi é longo porque tem o I longo, e Ta é longo porque tem o A longo. Então, assim, nós temos duas sílabas curtas e três longas nessa sequência dessa palavra. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Próxima palavra que eu usei como exemplo, para mostrar uma vogal composta. Vaikunta. Então nós temos vai, é uma sílaba apenas, a vogal é ai, que como eu falei é uma vogal só, composta, mas é uma letra, um símbolo apenas que a representa. Então vai é uma sílaba longa, cum também é longa, não porque o U seja longo, mas porque ela é seguida de N, e o Na, o Ta. Então nós temos aí duas consoantes. E preste atenção que o H não é uma consoante separada. Esse Ta é a versão aspirada do T, com a língua enrolada. A gente tem o T retroflexo, aquele T de porta, de caipira, porta. E depois temos a versão aspirada que a gente representa com o H atrás dela. Ta. Então, Vaikunta. Vaikunta é o céu espiritual, é o mundo espiritual. E aqui nós temos então a primeira sílaba vai, que é longa, depois cum, longa, e ta, que é curta. Outra palavra, Adi Shakti. Então, Adi, a primeira sílaba é o A sozinho, é longo porque o A é um A longo. Di é uma sílaba curta, porque o I é curto, não tem nada que faça ela ser longa depois. E aí tem o Shakti. Sha, como a gente já viu no outro exemplo antes, né? Então, Sha vai ser um A curto, porém seguido de K e T, duas consoantes. Isso torna a sílaba Sha longa. E Kti, então, é curta. Detalhe aqui, Adi. No português, a gente não tem muita dificuldade de pronunciar o sânscrito, tirando as letras retroflexas que a gente tem que enrolar um pouquinho a língua, tem que pegar o jeito. Mas fora isso, a gente tem facilidade para pronunciar os sons do sânscrito, mas uma pegadinha para a gente é que em certas regiões do Brasil, acho que na maior parte do Brasil, a gente pronuncia o D com I e o T com I como se fosse Di ou Ti. No sânscrito isso é totalmente diferente, existe outra letra que produz esse som. Então, Di e Di são duas coisas diferentes. Di é dental, Di é palatal. A mesma coisa, Ti é dental e Ti é palatal. Então a gente tem que ter esse cuidado aí no sânscrito. Ti é escrito C-I e Di é escrito J-I, Di. Tá? Então aqui não é Adi Shakti, é Adi Shakti. Próximo exemplo, Sansara Sagara. Então, San tem Anusvara depois do A, tá certo? Por isso é longo. Sa tem o A longo, Ra é curto porque não tem nada que faça ela ser longa.
Depois sagara, mesma coisa, alongo, a primeira sílaba então é longa, gara são duas sílabas curtas. E o último exemplo, sukha dukhe same kritva. Nós temos uma sequência aí, começando com duas sílabas curtas, sukha, o U é curto, o K não é um encontro consonantal, não é um K mais um H. K é a versão aspirada do K, tá certo? Então é uma consoante apenas, K. Então sukha, duas sílabas curtas. Depois do que, por causa da visarga aí, a gente não vai ouvir o eco, porque ela está bem no meio da palavra, mas a gente vai sentir a presença dela pelo tempo. Do que. Tá? A palavra dukkha é sofrimento, aflição, e sukha é felicidade. A gente já viu esse exemplo antes, numa aula anterior, quando eu falei do significado do ka. Ka é o céu, é o espaço, e sukha, então, é quando o espaço ao meu redor tá tudo bem, e dukkha é quando não está tudo bem, quando tem alguma coisa me afligindo. Então, aqui está declinada a palavra, sukha dukhe significa estando em felicidade ou aflição, tanto na felicidade quanto na aflição. Same kritva significa sendo equânime, tá? Mantendo o equilíbrio nas duas condições. Então, same, nós temos o sa curto, o me é longo por causa do e, que é sempre uma vogal longa no sânscrito. Ela é uma vogal composta. Na verdade, ela é a fusão do a com i, que forma o e, vai ser sempre fechada e longa. Depois, kritva, kr seria uma sílaba curta. Lembra que o R ali não é um R, é um R vocálico. Ele está na versão curta dele, porém, ele é seguido de um encontro consonantal, e por isso, então, kr é uma sílaba longa. E tva, por ter o A longo, também é longa. Tá certo? Sukha dukhe same kritva. Então, aqui são algumas palavras só para a gente começar a pegar o jeito da coisa. E eu vou pegar agora aquele verso que a gente recitou no início e mostrar para vocês aqui como que estão as sílabas desse verso. A gente começa com uma sequência de longas, né? Então, o I, por exemplo, é seguido de duas consoantes, que é o J e o Ya, o Y, tá certo? Por isso que o I vai ser uma sílaba longa. E aí depois vamos recitar o verso de novo, prestando atenção na marcação ali de sílabas longas e curtas. Então, Ijacharadamahimsa. Então, sintam só no código Morse aqui, ó. Tan, 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 tan. Então, nós temos duas sílabas que foram rápidas, o resto foi tudo lento. Tan, 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 tan. Ijacharadamahimsa. Depois, Dana Swadhyaya Karmanam. Nós temos aí o Yakar Manam, alternância de leve, pesada, leve, pesada. Tá? Depois, Ayam Tu Paramo Dharmo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Yadyogenatmadarshanam. Então, vou recitar o verso inteiro agora. Ijacharadamahimsa Dana Swadhyaya Karmanam Ayantu Paramo Dharmo Yadyogenatmadarshanam. Então, esse é um exemplo de um verso na Chandas, na métrica chamada Anushtub, que é aquela que eu falei mais comum, que a gente vai ver muito, com 8 sílabas em cada linha, tá certo? E ela tem um padrão, a gente vai entrar em detalhes sobre essa métrica na próxima lição, tá? Vamos fazer vários exemplos com essa métrica chamada Anushtub. Então, a teoria que a gente tinha que cobrir sobre métricas é basicamente essa, é a diferenciação entre sílabas longas e curtas. Isso é muito importante, tá? Exige um pouquinho de prática, mas não tem mistério nenhum.
Então vamos procurar praticar agora nas lições seguintes com vários tipos de métrica, com essas combinações variadas aí de sílabas, de quantidade de sílabas e de disposição de lago e guru. Hari Om Tat Sat.